Graça e paz, povo de Deus, o Senhor Jesus abençoe a sua vida, sua casa e toda a sua família. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui passando para deixar para vocês uma experiência que o Senhor Deus, ele me concedeu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Antes eu queria começar, esse relato com uma pequena oração. Senhor, que neste momento o Senhor venha tomar a direção, meu Pai, dessa experiência que eu tive com o Senhor, que o Senhor venha impactar corações, que o Senhor venha alimentar a fé daqueles que estão necessitados e que venha surgir algum efeito de alguma forma na vida de algum ouvinte para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos amados. Eu quero deixar aqui, uma experiência que eu tive com o meu Deus, com o nosso Deus. Mas antes também eu quero deixar um versículo das Sagradas Escrituras para o teu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha que glória, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem citada por João, Ele estava citando agora que ele não era digno de levar nem sequer a sandália dos seus pés, desatar, mas ele estava ali cumprindo uma missão. Mas após ele virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero trazer para os irmãos hoje, de uma forma bem rápida, clara, sucinta, para que os irmãos possam entender, foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Quem sabe agora eu estou falando para alguém que está buscando o batismo, que fala que Deus não batiza mais, que fala que Jesus ele esqueceu, que está orando, que está clamando e nada acontece. Primeira coisa que aconteceu comigo, há alguns anos atrás, eu me lembro quando eu tinha uns 17 para 18 anos, é que eu trabalhava num determinado lugar na minha cidade e eu trabalhava como um aprendiz e lá tinha uma jovem e essa jovem ela era cheia do Espírito Santo. Eu já estava congregando uma congregação e essa jovem era de uma outra congregação pentecostal e a minha congregação não era tão pentecostal assim. E essa jovem era cheia do Espírito Santo, então ela orava, ela falava em mistério. Eu achei aquilo muito lindo. Eu pensava comigo assim, meu Deus, eu quero ser assim, cheia de unção desse jeito. Eu quero ser assim, eu não quero ser uma qualquer crente. Eu me sentia perto dela um vaso vazio, eu achava assim que ela tinha muito fogo, muita unção mesmo da parte de Deus. E aí eu comecei a andar com ela, na hora do almoço a gente conversava, orava, ela me contava os mistérios de Deus. E eu tinha esse desejo de ser batizado em línguas estranhas, em fogo, em poder, Porque até então eu já era batizada nas águas correntes, mas eu nunca tinha recebido o Espírito Santo. Detalhe, eu batizei nas águas correntes com 13 anos de idade e eu já tinha 17 para 18 e eu nunca fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu nunca fui. E nesse serviço a qual eu me encontrava, essa jovem me fez o convite. E ela falou para mim assim, Rose, vamos na minha igreja? Eu falei assim, vamos, Só que quando chegou lá na igreja dela, eu me preparei toda, Fui para a igreja dela. Quando cheguei lá, eu sentei, eu acho que foi na quarta fileira, perto da porta, ali nos penúltimos bancos, que é assim que a gente gosta de sentar, alguns visitantes gostam de sentar bem mais para trás, e eu sentei ali para trás. E eu não me lembro se ela sentou perto de mim ou se ela sentou mais à frente, mas eu sei que ali o pastor ele começou a orar lá da frente. Ele começou a orar pedindo para os irmãos dar as mãos e para que a gente viesse buscar o Espírito Santo, E aquele dia eu saí de casa determinada que se eu fosse lá, eu queria receber o Espírito Santo. E quando veio, o pastor começou a orar lá na frente, ele começou a falar em mistério, dá a mão, irmão que está do seu lado, fecha o corredor, eu só lembro disso, fecha o corredor. Quando veio, eu comecei, glória, 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 e detalhe, eu não glorificava alto, porque na minha igreja,
não tinha esse costume de glorificar alto, tinha que ser tudo organizadinho, glorificava baixo. E nessa igreja eu já comecei a glorificar alto, foi aí o ponto de partida. Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo, você precisa abrir a sua boca e glorificar durante os cultos. Você precisa abrir a sua boca e adorar durante os cultos e fechar os teus olhos. Não ficar de olho aberto, reparando a roupa do irmão, quem veio, quem não veio, mexendo no telefone, se distraindo. Não, você precisa fechar os teus olhos e glorificar. Se você quer o Espírito Santo, você precisa se conectar com Deus para que essa fiação caia direto sobre a tua vida e não caia no lugar errado. Então, dali eu fechei os meus olhos, eu esqueci todos os meus problemas. Acho que eu me lembro que eu falei, Senhor, os meus problemas vão ficar lá para fora. Hoje eu só vim adorar o seu nome. E eu comecei. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Eita, Deus poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Deus poderoso, santo, santo. E eu comecei desta forma, meus irmãos. Só no glória a Deus e no aleluia. E no glória a Deus e no aleluia, daí eu não vi mais nada. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não vi mais nada. Eu só sei que passou o tempo, não sei quanto, se foi 30 minutos, 20, 40 minutos. Eu sei que eu recebi o Espírito Santo. Irmãos, de olhos fechados, que eu estava lá no penúltimo quarto, na quarta fileira lá da penúltima, dos últimos bancos. Eu parei lá na frente do altar, me pergunta como, eu não sei, glória a Deus, louvado seja o teu nome. E ali eu não sei, mas eu sei que o Senhor me tomou, me batizou em línguas estranhas, me tomou com fogo, anai, decomaná, subcantaraia. E a mesma forma Deus quer fazer contigo, terra. Deus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo para o avivamento. Irmão, desde esse dia eu fui selada. Desde esse dia eu fui selada com o Espírito Santo. E lá na frente do altar, eu parei lá na frente do altar. E quando eu fazia uns movimentos que eu não entendia, eu mexia com a mão, eu rodava, eu pulava e eu não entendi nada. Quando eu me dei por si, eu abri o olho, o pregador, o pastor já estava quase entrando na mensagem. E eu olhei assim, assustado, todo mundo me olhando. Eu voltei para o meu lugar. Quando acabou o culto, eu perguntei o que aconteceu, que eu fui lá para frente. E a menina que estava comigo, ela falou assim, você foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Irmãos, desse dia para cá foi só vitória. Ah, como a gente recebe o Espírito Santo, como a nossa vida muda. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o batismo com fogo, ele vai queimando os pecados, a gente já deixa aquela vontade de pecar. Irmãos, foi uma coisa mais linda, o nome do Senhor foi exaltado naquele dia. Eu saí de casa radiante, aí que eu orei mesmo, já glorifiquei. E quando eu começava a orar dentro de casa, só saía línguas estranhas. Saía línguas estranhas, eu falava, gente, e na minha congregação não tinha esse mover, né? Aí eu cheguei lá, eu ficava ligada na pregação. E até então eu conversava muito com a minha amiga lá atrás. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou sentar aqui na frente. Eu sentei na frente da minha igreja, o pastor pregando, né? E ali eu não pude me conter, eu comecei a falar línguas estranhas na minha igreja, era todo mundo quieto, não podia. Eu falei, Jesus, e glória, 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 aleluia. Eu comecei a dar lugar, né? Até que eles não se incomodaram, falavam assim, trazendo o costume de outras igrejas para cá. E ali eu não pude mais ficar naquela congregação, porque eu me senti sufocado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo ficou sufocado, ele tinha que dar lugar, eu não podia ficar num lugar onde estavam reprimindo o Espírito de Deus. A mesma coisa eu falo para você. Talvez você está num lugar, numa congregação, que eles estão reprimindo o seu chamado, reprimindo aquilo que Deus tem na tua vida. Você sabe a obra que Deus tem com você, terra. Você sabe como Deus tem te chamado para uma intimidade. Talvez você tenha um mistério diferente das vestes, talvez você tenha um mistério e você fica num lugar que não encaixa você, e você vai pagando preço, a sua família vai pagando preço, você vai sofrendo, você vai vendo as coisas e não pode falar nada, porque você está
está em desobediência com Deus, porque esse lugar não cabe mais para você, esse lugar não é para você. Como aquela congregação serviu para mim, sim, para me batizar, me doutrinar, me consolidar, me firmar, mas a partir do momento que eu alcancei um outro nível espiritual, eu entendi que o Senhor queria me levar para um outro lugar, do mesmo patamar que eu estava. Talvez você já alcançou algum nível espiritual na tua vida e você está insistindo em ficar no nível raso. Talvez o Senhor já quer te colocar no 10º degrau, você quer ficar no 5º, por afinidade. Eu não posso sair da congregação porque a irmã vai sentir falta de mim. Eu não posso sair da congregação porque as minhas irmãs vão sentir falta. Irmãos, quem não pode sentir falta de você é o Espírito Santo. Quem não pode sentir falta de você é Jesus, né? E ali eu tinha uma amizade muito forte com uma jovem daquela igreja, né? Aquelas amizades mesmo de best friend. E eu tive que renunciar. Eu renunciei, eu falei, não vai dar para mim, eu quero a minha bênção e eu vou para um outro lugar onde o Espírito Santo tem a liberdade de atuar. E realmente foi o que eu fiz. Eu deixei, como diz a palavra, Eliseu deixou os carros de boi e foi seguindo, né, o profeta, e eu segui o Espírito Santo. Coisa boa é quando você segue o Espírito Santo. Coisa boa é quando você sabe que ele que está te chamando, você não sai da congregação com dúvida. Para onde que eu vou? Não, você já tem a certeza de onde Deus vai te mostrar o lugar. Ah, eu vou sair da congregação, bispo, e eu vou para onde? Não sai então, se você está com dúvida, não sai. Mas se Deus te deu a direção, como Ele me deu a direção, que eu não fiquei nem um dia sem saber qual é a direção, Deus já tinha me dado uma congregação, eu fui para aquela congregação e ali eu fui sendo avivada, eu fui sendo renovada, eu fui sendo tomada, e ali Deus nos colocou ali para tá ajudando um grupo jovem, e a gente levantou teatro, foi uma coisa muito linda. Então a minha juventude, assim, ela teve umas fases ruins, mas eu também soube aproveitar na presença do Senhor. Então eu falo para você que quer ser batizado com o Espírito Santo, entra na igreja, fecha o teu olho, liga com o Senhor, dá glória, dá aleluia alto, dá glória a Deus. E não importa quem vai te olhar, não importa a geladeira que vai falar de você, que vai te criticar, porque tem muito crente geladeira, né, que quer esfriar a chama do Espírito Santo em nossa vida. Abre a tua boca. Porque se você não abrir sua boca, onde você está, Deus vai te cobrar. Então, não espere Ele cobrar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, para que você venha dar lugar para Deus. Não. Então, eu falo para você, quer receber o batismo com o Espírito Santo? Dá glória e aleluia. E para de olhar pro irmão, reparar a roupa do irmão, reparar o que o pregador está falando. Fecha teu olho. Fica ligado ali no templo do Senhor, fechando o olho, glorificando, adorando, dizendo que santo, santo Ele é. E foi isso que eu fiz. E eu cheguei numa outra congregação, Deus me deu a oportunidade, porque ele já era o meu chamado. Eu me encaixei ali também, né? Então eu quero dizer para você que essa foi uma experiência que eu tive com Deus, uma das experiências muito fortes que impactou a minha vida, foi o batismo com o Espírito Santo, né? Talvez você está numa congregação que até hoje você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então eu acho que você deve rever alguns conceitos, né? Se a sua igreja não tem tal liberdade, rever os seus conceitos, pergunta o Senhor, me dá uma direção, me mostra, Senhor, né? Pergunta o Senhor o que você precisa fazer para receber. Faça propósito, faça jejum. Eu fazia muito jejum, fazia propósito também. Eu entrava em comunhão com o Senhor e Ele viu o esforço, Ele se agradou, né? Ele viu, Ele contemplou o desejo do nosso coração. Pede o Senhor para que Ele venha te dar uma direção também, para que você venha fazer algum propósito que chame a atenção do nosso Deus. E ele recebeu o Espírito Santo e foi só glória a Deus e aleluia. E até hoje, para a glória de Deus e a vinda do Pai, do Cordeiro, nós iremos selar, né, as bodas do Cordeiro com o Espírito Santo e com fogo. E agora eu quero fazer uma oração por você que está buscando o Espírito Santo, e você também que está pedindo, Senhor, será que eu saio dessa congregação? Será que eu fico? Como vai ficar? Como não vai ficar? Pede o Senhor direção. Nós vamos orar agora. Fecha teus olhos aí onde você está. Se você não conseguir fechar os teus olhos, sem problema, só se conecte com Deus, porque é isso que Ele precisa, um coração conectado com Ele, para que Ele venha operar
um milagre na tua vida. E Yahvé Todo-Poderoso, a ti eu clamo nesta hora. Pai amado, Senhor, muito obrigado por poder compartilhar essa experiência com os meus irmãos. Meu Pai, eu sei que aqui tem pessoas, meu Pai, que se identificou com essa experiência. Meu Pai, também tem pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, visita essa pessoa agora e vai dando glória. Senhor, alcança essa pessoa que está buscando o batismo com o Espírito Santo. Que não venha ser só mais uma experiência minha, Narasubicantaraia, mas que venha ser uma experiência para esta vida agora. Meu Pai, quando essa pessoa está no glorificando o Senhor, meu Pai, começa a mandar anjo de fogo, começa a mandar anjo de fogo, Ricalabaxubicantaramandarápia, Enebassou mandarai, decanta labassúpia, vai enchendo, meu Pai, vai enchendo, decanta arabassai, decomanai, vai glorificando, vai adorando ao Senhor aí. Senhor, vai tomando esse vaso agora, vai tomando essa vida agora, meu Pai, que o Senhor vem encher com a tua presença. Repreende a fúria, sela com o Espírito Santo isso, ele é barai, decomaná, sebe cantaraia, vai selando, vai selando, vai selando, vai selando, glória, 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 aleluia, 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 eita, glória, 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 aleluia, 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 batiza Deus, batiza Deus, batiza, vai batizando, vai batizando, vai batizando, enebe calabachai, decantarabassubicaia, elebarabarabaxuri, cantalamandarabassou, glória, 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 oh, aleluia, 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 vai renovando os dons espirituais, ó Pai, batiza com o Espírito Santo e com fogo, vai batizando agora, vai renovando os vasos agora, vai enchendo a tua casa, enche essa casa, enche essa cozinha, enche esse quarto com fogo, enche essa sala com som agora, Pai, enche Deus, enche Deus, enche Espírito Santo, enche, eito mandarabacanto, manacebe calabaia, vai tomando agora os vasos na profundidade, vai tomando os vasos na profundidade, sela com o Espírito Santo, o mesmo que me batizou, o mesmo que me selou, vai selando essa vida agora, vai selando essa vida agora, eu consagro essa casa ao Senhor, eu consagro essa vida ao Senhor, eu consagro esses lábios agora, isso irmão, ora irmão, decalabarabassai, decantarabassúpia, ora, não para, na canabas, sumiando como a nácia, quebra o jugo, quebra as correntes, quebra Deus, enche, e que toda seta caia por terra, toda fúria caia por terra, todo levante caia por terra agora, Espírito Santo, vai de encontro a essa casa agora, e aonde houver um mal alojado, caia por terra agora, dá direção a esse vaso, meu Pai, que está sendo oprimido na congregação. Dá direção a esse vaso que está pedindo o Senhor, meu Pai, a congregação. Ei, Deus manda falar que Ele já te deu uma revelação, Ele já te deu um ministério. Alabaxuri canta, alabaçai. Eita, vai bater na poeira dos teus pés, derramando como anácia. Ele já te deu um lugar para tu congregar, aonde tu vai ser aceita, aonde o teu chamado vai ser aceito. Rica, alabaçou, mandarápia. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. A maior evidência que o Espírito Santo está contigo é um coração quebrantado, é um coração contrito. Começa a chorar, começa a sentir a presença dele agora. Ah, Senhor, enche essa vida, enche essa vida, enche essa vida, em nome de Jesus Cristo agora. Sela ela com o Espírito Santo e com fogo, e concede vitória e livramento em nome de Yeshua Hamashia. E se você crê, você diz amém. E glória a Deus, eu creio, eu acredito, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus tem para fazer na tua vida. É isso que Deus tem para fazer com você e em você. Ele quer realizar essa obra que ninguém pode mais. É tempo do avivamento, é tempo do chamado. Então ouça a voz do Senhor, porque a partir de hoje Ele está te selando com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa experiência, edifica o teu coração e deixa Deus te tomar nesse mistério.
ministério. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima experiência, se assim o Senhor nos permitir. É tempo de contar as bondades de Deus, é tempo de anunciar o que Ele tem feito sobre as nossas vidas, para que outras vidas sejam edificadas por meio do nosso testemunho e a palavra santa do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Shalom!